Olá pessoal, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Nós vamos iniciar hoje aqui um estudo sobre família. Vou falar um pouquinho sobre família. Eu quero falar sobre a importância da nossa casa, família, na casa do Senhor. E para isso eu te convido a você abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 122, para nós fazermos a leitura do texto bíblico, que nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontraram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Esse texto que nós acabamos de ler, queridos, ele fala para nós, esse lindo salmo, ele fala da casa de Deus, para mim e para você. Mas também, né, a casa de Deus, Jerusalém, na época do povo que estava lá em Jerusalém, fazia sua peregrinação até Jerusalém para poder sair de onde estavam, para ir até Jerusalém, onde estava um templo, para adorar a Deus. Mas este salmo pode ser aplicado às nossas vidas hoje, às nossas casas hoje. Assim como o povo usava naquela época para adoração, Jerusalém, para adoração ao Senhor, nós podemos e devemos também usar as nossas casas em adoração ao nosso Mestre. Se nós precisamos ler esse salmo pensando que Jerusalém é a casa do Senhor e que a nossa casa também é a casa do Senhor. Assim como Davi fez, se você pegar o texto de Davi, no capítulo de número 6, no verso de número 10, após um decreto feito pelo rei, olha o que diz o texto para mim e para você. Quando Daniel soube do decreto, que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, fica uma pergunta, queridos, para mim e para você. Sua casa, minha casa, tem sido a casa de Deus? Tem se parecido ou se aproximado de ser a casa de Deus? Uma casa de Deus? E eu queria falar com vocês aqui algumas características que nós podemos elencar, que o texto de Salmo que nós lemos nos traz, e que nós devemos trazer para as nossas casas, refletir se essas características existem em nossas casas, para que nós possamos identificar se a nossa casa de fato tem sido a casa de Deus, ou tem pelo menos se parecido com a casa de Deus. A primeira característica que é latente no texto, que me chama a atenção e que deve chamar a sua atenção, é a alegria. O texto diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O primeiro sentimento que chegava, queridos, de quem chegava em Jerusalém, era a alegria intensa de estar chegando num lugar onde eles podiam adorar ao Senhor. Veja bem, naquela época não era tão fácil adorar ao Senhor como é para mim e para você hoje. Nós adoramos ao Senhor na nossa casa, nós adoramos ao Senhor no culto que nós fazemos na igreja, nós adoramos ao Senhor com as nossas atitudes. Aquele povo
naquela época, saía da onde estava para ir até Jerusalém para ter a oportunidade de adorar ao Senhor no templo. E isso trazia para eles muita alegria. O sentimento deles era de alegria. Alegrei-me, fiquei muito alegre, fiquei muito feliz quando me disseram: vamos à casa de Deus, vamos adorá-lo. Então, este sentimento é o primeiro sentimento que nos demonstra de que a nossa casa é a casa de Deus. A alegria. A alegria de estar na presença de Deus. A alegria de poder adorar a Deus, de poder exaltar a Deus. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Você pode ver lá em Gálatas 5, a altura do verso 22 para frente. As nossas famílias, nós precisamos ter a alegria, queridos, de estarmos na nossa casa como se na casa do Senhor nós estivéssemos. Nós precisamos ter a alegria de estar em casa sentindo como se na presença do Senhor nós estivéssemos. Estar na nossa casa com os nossos familiares, estar na nossa casa com os filhos, com a esposa, com o marido, pai, mãe, com quem você morar. Mas precisa ser um motivo de alegria nós estarmos em casa. Precisa ser um motivo de alegria você poder estar em casa. E como você traz esta alegria para dentro da sua casa, querido? Louvores, músicas que tragam a presença do Senhor, músicas que exaltem o nome do Senhor. A todo momento em que puder estar falando sobre as coisas do Senhor, falando sobre as coisas do alto, conversando sobre a palavra do Senhor, sobre as atitudes do nosso Deus. A nossa casa precisa ser um lugar de alegria. Nós precisamos, nós que saímos de casa para trabalhar todos os dias, precisamos ter a alegria de saber que no fim do dia, assim, poxa, vou voltar para minha casa. Um lugar onde, além de ter a minha família, os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, eu tenho lá também comigo a presença do Senhor Jesus. Então, esta é a primeira característica de uma casa que se parece com a casa do Senhor. A alegria. Na nossa casa precisa reinar sempre a alegria. Segunda característica que nós podemos falar, o temor. Olha o que o texto diz para mim e para você no verso 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Veja bem, quando o povo vinha caminhando até a cidade santa, até Jerusalém, logo que eles chegavam a Jerusalém, eles paravam admirados com a sua grandeza e com a sua formosura. Eles paravam admirados. Antes de entrar, eles meditavam sobre os seus pecados, pedindo perdão ao Senhor e levantavam os seus sacrifícios no templo. Este era um sentimento de temor ao Senhor. A palavra diz para mim e para você no livro de Salmos, no Salmo 111, no verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando eu digo aqui temor, eu não quero dizer aqui para você que você precisa ter medo, pavor, nada disso, mas nós precisamos ter na nossa casa o temor do Senhor no sentido de fazermos tudo que nós podemos fazer para agradar ao Senhor. Nós precisamos ter o temor ao Senhor para na nossa casa não fazermos coisas que desagradem ao Senhor. Na nossa casa, queridos, não deve existir mentira. Na nossa casa não deve existir pecado. Nós vamos cometer erros, cometer falhas? Sim, claro, nós não somos perfeitos, mas nós precisamos fazer de tudo para não errar. E quanto mais temor nós tivermos ao Senhor, menos nós vamos errar, menos nós vamos pecar, porque nós vamos buscar agradar ao Senhor. E como nós vamos agradar ao Senhor? Não pecando,
Como nós vamos agradar ao Senhor? Na nossa casa não tendo mentira. Como nós vamos agradar ao Senhor? Na nossa casa nós tendo cuidado com aquilo que nós vemos. Na nossa casa nós temos cuidado com aquilo que nós ouvimos. Na nossa casa nós temos cuidado com aquilo que nós falamos. Então nós precisamos chamar a nossa casa à presença do Senhor. Nós precisamos ter o temor na nossa casa, o temor do Senhor, porque o temor do Senhor vai fazer com que nós não venhamos a cometer coisas ruins contra o Senhor, coisas que desagradem o coração do Senhor. Então, da mesma forma que chegar em Jerusalém para aquele povo era um modo de reflexão daquilo que eles tinham feito na sua vida até ali, a nossa casa precisa ser um lugar de reflexão diário de como nós temos feito e andado perante ao Senhor. A nossa casa precisa ser um lugar de reflexão a todo o momento de como nós estamos agindo diante do Senhor, de como as nossas atitudes estão refletindo junto ao Senhor, de como isso está, as atitudes que nós estamos fazendo, que nós estamos tendo, estão sendo vistas pelo Senhor. Temor. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, no nosso estudo hoje, duas características que nós estudamos importantes para que nós possamos saber que a nossa casa está sendo uma casa de Deus. A alegria e o temor. Que a nossa casa, que a sua casa, querido, seja cheia de alegria e que a sua casa seja cheia também do temor ao Senhor. Que Deus te abençoe e nós continuaremos esse estudo falando ainda um pouco mais sobre o Salmo 122, sobre essas características que nós podemos trazer para a nossa casa, que vão fazer com que a nossa casa seja mais parecida com a casa do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.